E só iniciando a gravação, isso, está iniciando a gravação, e fechar meu microfone para não dar interferência, ok? Aí qualquer coisa é só me chamar. Eu vou deixar a minha câmera aberta aqui, se ela estiver funcionando, toda hora ela trava, né? E a gente vai acompanhando, e aí as observações da mesma forma, a gente faz no final do seminário, ok? Tudo bem? Sem problemas? Só da mesma forma pedindo para vocês falarem para mim quem está falando no momento, né? Para eu ir fazendo as observações a cada um, tá? Então, fechando aqui meu microfone, vocês podem dar início. Bom seminário aí a todos. Ok. Me escuta, né? Tá. Sou o Matheus. No nosso trabalho, a gente separou os temas que eu vou falar agora para apresentar nele. Prevenção à corrosão, certo? E a gente vai falar sobre o uso de ligas metálicas especiais, anodização, pintura, proteção catódica e galvanoplastia, certo? O primeiro tema é uso de ligas metálicas especiais. Guilherme? Oi, meu ficou mudo aqui, perdão. Tá me escutando? Sim, sim. Tudo bem. Sim, Guilherme. Ok? Vou falar um pouco sobre as ligas metálicas especiais. Essas ligas metálicas especiais, elas são caracterizadas por não conter ferro na sua composição ou conter muito pouco ferro. Essas ligas elas são usadas quando a preocupação maior é a não corrosão, porque na composição delas existem um cromo e um níquel que não permitem a oxidação dela. Essas ligas, na maioria das vezes, ela tem uma baixa densidade, uma alta condutividade térmica, e como a sua principal característica, a resistência maior à corrosão. A maior liga, a mais comum usada, é o aço inoxidável. Você pode passar, Matheus. Os exemplos maiores dela são panelas, essas coisas. Como também ela é usada na indústria quando se trata em peças que não podem ser oxidadas, né? Não pode enferrujar. Pode passar, Matheus. Porém, como esses metais, essas composições, eles são mais difíceis de encontrar, essa aplicação desses trens se torna um pouco mais difícil, porque elas são um pouco mais caras, e aí, como fala aqui, a aplicação dela é mais limitada. Por isso que fica mais difícil. E aí também vem as outras partes, né? Como a polimerização, que eu vi aqui, porque para fazer mais fácil pegar outro material e poder colocar ele como não oxidável. Pode ir, Matheus. Bom dia, é a Alice. Outro método também bastante utilizado é a anodização. Basicamente é um processo eletrolítico que se trata da formação de uma camada sobre a superfície de um metal, que permite preservar as qualidades desses metais e oferece uma pressão ao ambiente agressivo. Quando em contato com oxigênio e sob algumas condições, os metais tendem a sofrer oxidação de forma natural. Porém, alguns metais são favorecidos por esse óxido que se forma na camada. Dentre todos os metais que passam por esse processo, o mais utilizado, assim, o que mais passa pelo processo é o alumínio. Pode passar o slide, por favor. Obrigada. Considerando o metal puro, a formação de uma camada pode ser dividida em 4 etapas. A adsorção de oxigênio na superfície do metal puro entra em contato com o oxigênio, a nucleação do oxigênio, que há uma formação das primeiras regiões de óxido no metal, o crescimento lateral dos núcleos, que os núcleos de óxido começam a crescer lateralmente até que cubra toda a superfície do metal,
E, por fim, a formação da camada de óxido, que é quando a superfície está completamente coberta e a camada de oxigênio começa a aumentar a espessura. A anodização ocorre através de um controle químico e eletroquímico de determinados parâmetros, e com isso há uma formação de película com espessura previamente definida. O processo de uma célula eletropositivo, que no caso será o metal a ser ionizado, e um eletrodo negativo, que é o material inerte no meio eletroquímico que será tomado como referência, imerso em uma solução ácida. Aplicando uma diferença de potência entre os eletrodos, resulta na formação de campo elétrico entre eles, qual será responsável pela dissolução do metal e a formação da camada de óxido na superfície. E essa camada que vai proteger o metal contra a corrosão. Pode passar. A coloração desses metais pode ser através dessas etapas, desses processos, que é a coloração para absorção, que a anilina ou sal metálico impregna na parte superficial do poro, a coloração inorgânica eletrolítica, corrente alternada, os sais metálicos são atraídos para o fundo dos poros, e a coloração integral, que é uma das características dependendo da liga utilizada. Pode passar. Dentre todas as aplicações que passam por esse processo, algumas são a indústria de automóveis, a construção de edifícios e a aviação. Pode passar. Algumas das vantagens desse processo é a durabilidade, a estética, por causa da cor, que tem como mudar, e a facilidade de manutenção, que acaba o metal ficando muito fácil de limpar. É isso. Bom dia, aqui é o Átila. Eu vou falar um pouquinho da pintura para a proteção da corrosão. Bem, a pintura é o principal meio de proteção das estruturas metálicas em relação à corrosão, né? Bem, para isso a gente usa as tintas. No caso, as tintas são suspensões homogêneas de partículas sólidas. No caso, são pigmentos que estão dispersos em um líquido, que é chamado de veículo. O veículo para levar os pigmentos até o metal sólido, né? Bem, as pinturas servem como uma proteção porque elas criam uma barreira ou uma camada contra os agentes externos na superfície do metal. Quando aplicadas dessa forma, recebem o nome de inibidores. A aplicação de substâncias inibidoras reduz significativamente o processo de corrosão. Os pigmentos promovem uma cor, uma opacidade, coesão e inibição do processo corrosivo, e também a consistência, dureza e resistência à película. Pode passar. Bem, a gente tem 3 tipos de tinta no sistema de pintura, geralmente. Primeiro, aqui não está em ordem não, mas vou falar em ordem. Primeiro vem a tinta de fundo, que é essa do meio aí, que promove aderência e contém pigmentos inibidores de corrosão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esses pigmentos. Aí depois vem a tinta intermediária, que você passa ali por cima da de fundo, né? Aí depois vem a tinta de acabamento. As tintas de fundo, elas são aplicadas diretamente sobre a superfície do metal limpo, né? A primeira tinta que vem. A sua finalidade é promover a aderência no esquema do substrato, que contém costumeiramente pigmentos inibidores de corrosão. Aí depois tem as tintas intermediárias. Elas auxiliam fornecendo espessura ao sistema, ou seja, é meio que uma proteção por barreira. De modo geral, quanto mais espessa a camada seca, maior a vida útil do revestimento. Assim, podem ser aplicadas várias grãos de tinta para que se atinja a espessura adequada. Aí depois tem a tinta de acabamento, né, que é a que você vai ver ali no acabamento.
Ela tem a função de proteger o sistema contra o meio ambiente e também dar cor e brilho adequados. Pode passar. Bem ali, lá aquelas tintas de fundo, elas têm alguns pigmentos que ajudam na proteção, que vai agir ali com o metal e vai proteger ele. E a gente tem o zinco metálico, que a gente chama de galvanização a frio. Mais certo vocês vão ver como é que é a galvanização normal, né? Aí elas são chamadas assim porque elas agem como se fosse a galvanização. O zinco se corrói e protege o aço do mesmo jeito que acontece na galvanização natural. Tipo, pode ter um risco na pintura que aí o zinco começa a se corroer e protege o aço. A gente tem o óxido férrico, aqui são só alguns, eu peguei só os principais. Tem o óxido férrico, que é um pigmento vermelho que não tem nenhum mecanismo de proteção anticorrosiva, não. Ele é só por ser sólido e maciço, a partícula atua como uma barreira de difusão de diversas espécies agressivas, como água, oxigênio. Esse pigmento é muito utilizado em tintas de fundo. Aí temos o alumínio. O alumínio, ele funciona assim, ele atua na formação de folhas microscópicas sobrepostas, constituindo uma barreira que dificulta muito a difusão de espécies agressivas. Aí, quanto melhor a barreira, mais durável vai ser a tinta. É muito boa para inibir contra a água e o oxigênio. Pode pular. Bem, o pessoal gosta de usar a pintura, por quê? Porque ela é bem fácil de ser aplicada, né? E fácil manutenção. Você vai lá, aplica, quantas vezes for necessário, quais tipos de tinta for necessário, e a manutenção você vai lá, é bem fácil de fazer também. A gente tem que ficar atento também a quais as características que a gente vai usar, né? A gente tem que ficar, assim, por exemplo, para qual a sua finalidade. Se você vai usar num lugar aberto, se você vai usar num lugar fechado. Aí a gente tem que prestar atenção nisso por causa da impermeabilidade. Aí a gente tem esses três tipos de tinta aí, que você vai usar em lugares diferentes por causa da impermeabilidade. Quanto maior a permeabilidade da tinta, maior a sua durabilidade, porque os agentes corrosivos ficam mais afastados do metal. Pode passar. Bem, esses três tipos aí que eu vou falar agora, as alquídicas, epoxídicas e poliuretânicas, elas são daquelas tintas de acabamento. Aí, cada uma vai ser usada em um lugar específico. Aqui nas alquídicas, elas são conhecidas como esmaltes sintéticos. São tintas de secagem ao ar, são utilizadas em interiores secos e abrigados. Elas não resistem muito ao molhamento constante e imersão em água. Ou seja, elas vão ser usadas ali dentro de uma fábrica, um lugar onde não vai pegar sol, não vai sofrer ação da chuva, ela não pode ser constantemente lavada, porque senão ela vai perder as propriedades. Satisfação. A gente tem as epoxídicas. Elas também são tintas de secagem ao ar, só que elas são mais impermeáveis e resistentes aos agentes químicos do que as alquídicas, ou seja, ela já vai ali aguentar um pouquinho mais de produto químico para ser lavado, por exemplo. Elas resistem mais à umidade, imersão em água doce ou salgada, lubrificantes, combustíveis, diversos outros produtos químicos. Mas, de modo geral, elas não são indicadas para exposição ao intemperismo, não, porque elas desbotam e perdem brilho com a ação do sol e da chuva. Ele vai pegando sol, depois já pega na chuva, ela vai rachando, perdendo brilho. Então, ela não é muito indicada para ficar ao ar livre. Pode passar. Aqui a gente tem as poliuretânicas, que elas são baseadas em resina de poliéster ou resina acrílica. As tintas poliuretânicas,
elas são bastante resistentes ao intemperismo, assim, elas são indicadas para as pinturas de acabamento em estruturas expostas ao tempo. Elas resistem por muitos anos com menor perda de cor e de brilho. Essas aí que são tipo, as mais indicadas para você, por exemplo, colocar no navio, colocar naquelas dragas que ficam no rio, essas coisas que vão ficar expostas 100% do tempo e isso é esse tipo de coisa aí, que vai ser molhado constantemente, pode passar. Bem, outra coisa que a gente tem que ficar ligado é a aderência e a flexibilidade da pintura. Bem, a aderência ela é um dos principais pontos que se der para prestar atenção. Porque se houver qualquer corrosão, seja por falha na película, algum risco, dano durante a vida útil da estrutura, pelo tempo, se ela tiver uma boa aderência, a sua ação é restringida pelo movimento de corrosão e deixa de avançar, ou seja, o movimento de corrosão vai ficar paralisado, ele não vai avançar se a pintura tiver uma boa aderência. E você vai lá e faz o processo de correção, né? E a flexibilidade também é muito importante, porque a tinta deve acompanhar toda a vida útil da estrutura, acompanhar os movimentos de dilatação da base, de contração, sem fissurar ou trincar. Ou seja, se a base metálica ele, se dilata ou se contrai, tem que ter essa flexibilidade, porque senão ela pode rachar, né? E vai prejudicar. E é isso. Bom dia, aqui é a Ana Vitória e eu vou falar sobre a proteção catódica. A proteção catódica ela é uma técnica usada para controlar a corrosão de uma superfície metálica, tornando o cátodo de uma célula eletroquímica. É um método que é muito simples de proteção, que conecta o metal a ser protegido a um metal chamado de sacrifício, que pode ser facilmente corroído ou atuar como um anodo. Esse metal de sacrifício, então, ele é corroído no lugar do metal a ser protegido. Antes de continuar, é importante falar o que é o ânodo. O ânodo dele é um eletrodo através do qual a sua carga positiva flui para o interior de um dispositivo polarizado. Nos casos de ânodo, pode passar, Matheus. Nos casos de ânodos de alumínio, a reação na superfície do alumínio é de 4 íons de alumínio e mais 12 elétrons livres. Já na superfície do aço, o gás oxigênio ele é convertido em íons de oxigênio e que se combinam com a água para formar íons de hidroxila. Desde que a corrente de elétrons livres esteja chegando ao cátodo do aço, mais rápido que o oxigênio, não ocorre a corrosão. Pode passar, Matheus. Abaixo a gente pode ver um sistema de PC de anodo de sacrifício instalado em água do mar. Em cima a gente pode ver uma estrutura protegida de aço. Embaixo está a água do mar. No canto, em branco, está o anodo de alumínio. E em vermelho está a corrosão, a conexão de anodo. Esse sistema de proteção catódica ele pode ser instalado em diversas estruturas. Pode passar, meu Deus. Esse sistema de proteção catódica pode ser aplicado em diversas estruturas, tais como tubulações de aço para água ou combustível, tanques de aço, aquecedores de água, pilares de caixa de aço, cascos de navios e barcos, plataformas de petróleo, camisas metálicas de poços de petróleo terrestre, fundações eólicas, automóveis, barras de reforço metálico em edifícios e estruturas de concreto armado. Outra aplicação também que é muito comum é em aço galvanizado. Nos navios, a proteção catódica ela é implementada por anodos galvânicos, que são ligados no casco. Já nas embarcações, que são maiores, se utiliza a corrente impressa. Pode passar, Matheus. Tem dois tipos de proteção. A proteção galvânica, que ela usa anodos galvânicos ou de sacrifício, e se utiliza muito ligas especiais, como o magnésio, o zinco ou o alumínio. A diferença de potencial entre o aço e o anodo faz com que circule uma corrente elétrica através do eletrólito, em solos, água ou concreto. Essa circulação modifica o aço em relação ao eletrólito e elimina a corrosão. Já no sistema de corrente impressa, se utiliza uma fonte externa de corrente,
com retificadores e anodos inertes especiais. Os anodos que são mais utilizados são os de ferro, o silício, o cromo e também o de titânio. São muito utilizados para proteger instalações que são submersas, obras de concreto e também grandes tubulações enterradas. A escolha um de outro desses sistemas pode variar muito por fatores técnicos ou também por um estudo econômico. Pode voltar, Matheus. Aqui embaixo a gente pode ver um exemplo de proteção catódica instalado em tubulação. É um sistema de corrente impressa. Pode passar, Matheus. Alguns problemas que pode surgir se usar errado a proteção catódica é a produção de íons de hidrogênio, o deslocamento catódico, a blindagem catódica. E também é muito importante ressaltar que não deve ser usado a proteção catódica em instalações metálicas aéreas. Nesse caso, os métodos utilizados são os revestimentos ou a pintura industrial. Eu sou o Lucas e eu vou falar um pouco sobre a galvanoplastia. A galvanoplastia é uma técnica industrial que utiliza da eletrólise em meio aquoso para cobrir uma determinada peça metálica com outro metal. É muito comum ocorrer a galvanoplastia, principalmente com o ferro e o aço, que com o tempo facilmente enferrujam. Algumas das vantagens da galvanoplastia é que os metais que passam pelo processo ganham bastante resistência à corrosão e à oxidação. Além disso, por meio desse procedimento, os objetos também ganham maior durabilidade e resistência. Também conduzem mais eletricidade e temperatura, além de que, em vários casos, a peça se torna visualmente mais agradável, como em moedas e chaves. As desvantagens. No processo da galvanoplastia, mesmo que o material resultante usado tenha uma durabilidade muito maior que a comum, sendo um benefício a longo prazo para a exploração de metais no meio ambiente, ela ainda é um problemático nos residuais do procedimento. Como, por exemplo, substâncias como cianeto, que é extremamente tóxico e usado para a eletrodisposição do zinco, ouro e da prata. Além do cádmio, um metal bioacumulativo que causa problemas de saúde nos humanos. Para diminuir esses problemas, algumas indústrias estocam esses materiais ou realizam processos para torná-los menos tóxicos ao serem descartados. O processo de galvanoplastia. Para realizar a galvanoplastia, inicialmente é necessário alguns processos de lavagem e desengraxe no material a ser revestido, para limpar as impurezas da peça. Após isso, deve-se colocar no lugar do cátodo o objeto que deseja se revestir e o material que recobrirá o primeiro objeto com um anodo, ambos em um circuito de eletrólise. Além disso, o líquido em que ambos estes estiverem imersos deve ser um sal do material que revestirá o primeiro. Após alguns instantes de ambos imersos na substância, o processo de galvanoplastia é realizado. Assim, o metal que revestirá sofre oxidação, aumentando a quantidade de cátions na solução. Além desse processo, há outro, no qual pode-se substituir o metal que revestirá por um material inerte. Porém, nesse caso, o sal do metal que revestirá deverá ser mudado para uma solução saturada daquele metal. Nesse outro processo, os cátions do metal, que estarão unicamente presentes no sal, recobrirão o primeiro objeto. Em ambos os processos, os cátions em excesso na solução irão em direção ao material e aderirão a ele. Bom, na figura que está mostrando no slide, a gente pode ver um esquema de eletrólise em que deseja-se dourar um anel de alumínio. O anel ele foi colocado ligado ao polo positivo da bateria, então ele passou a ser o cátodo do sistema, enquanto uma barra de ouro, ela foi colocada no anodo e ela foi ligada ao polo negativo da bateria. Os dois estão mergulhados em uma solução de nitrato de ouro. Pode passar. Bom, alguns exemplos de uso da galvanoplastia são nos revestimentos de finas lâminas de aço com metal estanho, que tem como os produtos chamados folhas de Flandres, utilizados na fabricação de latas para armazenar diversos produtos como conservas, óleos e outros. O estanho é utilizado para essa aplicação porque é o metal que apresenta maior resistência à oxidação em contato com a água, geralmente presente nesses produtos. O processo de revestimento do aço por estanho é geralmente realizado por imersão. No caso do ferro, a proteção contra a corrosão mais comum é feita pela disposição de zinco metálico. O zinco possui característica de oxidar mais rápido que o ferro. Assim, se em uma placa de ferro galvanizada ocorrer uma rachadura ou desplacamento, deixando o ferro exposto, o zinco oxidará mais rápido que o ferro. Então, enquanto houver zinco, o ferro não será oxidado.
e até mesmo chaves também passam pelo processo de galvanoplastia. E alguns dos tipos mais comuns, tem mais um slide? Alguns dos tipos mais comuns de galvanoplastia é a cromagem, que você recobre o metal com metal crômio, a prateação com metal prata, a douração com metal ouro, a niquelagem com metal níquel, a zincagem com metal zinco, a estanhagem com metal estanho e a cadmiação com metal cádmio. É isso. Acabou, professora. Nunca vi tão rápido assim seminário de proteção. Então, vamos lá, né? Volta lá no primeiro slide para nós. Matheus. Certo, já tá aqui já. Não, é no segundo, por favor, que isso aqui né, começa a parte de prevenção. Quer dizer, é o título, né? Realmente o título é esse mesmo, prevenção. Quando a gente vai falar, né, pessoal, aqui, deixa eu ver quem que falou inicialmente, foi das ligas, foi o nosso amigo. Guilherme. É o número 5 que eu coloquei aqui, é o Guilherme. Isso, Guilherme, né? Eu vou questionar algumas coisas que vocês comentaram e depois a gente faz uma revisão aí na questão do processo de proteção, né? Porque, assim, a proposta, né, é entender como que funciona os conceitos básicos, né, de oxidação-redução, os tipos de oxidação-redução, as formas de corrosão e os mecanismos, né, que tem vários fatores que interferem nesses mecanismos, e posteriormente falar como lidar, né, ou minimizar esses processos, que é o processo de proteção. Então, a ideia básica é essa. Logicamente que, com essa quantidade de tempo que nós tivemos disponível, é muito pouco e a gente fica realmente faltando algumas coisas, né? Mas algumas coisas têm que ser ditas, que elas são muito importantes. Então, a gente vai tentar aqui corrigir, né, algumas coisas, algumas lacunas, mas de antemão eu já vou colocar para os senhores que eu vou pedir todos os grupos, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, quanto o grupo 3, né, que é o que está apresentando hoje, para me mandar via e-mail, que vocês têm meu e-mail aí, né, e-mail do Instituto, que é anacarla.gomes@ifg.edu.br, todos esses slides, então, né, os 3 grupos. Para quê, professor? Porque eu vou organizar tanto os slides de vocês, quanto os slides da outra turma de engenharia, e fazer mais um material que eu tenho, e a gente fazer essa varredura, né, em todas as etapas que eu marquei e colocar lá um vídeo para os senhores, porque é muito importante. E a gente não teve tempo de fazer todos os comentários necessários. Então, acaba aí ficando algumas lacunas, ficaram lacunas do primeiro seminário, ficaram lacunas do segundo seminário, né, e com certeza vai ficar lacunas nesse seminário. Mas vamos lá, então, vamos concentrar aqui nos pontos os quais vocês trouxeram, né? Mas tem muitos outros que a gente precisaria colocar, e é isso que eu vou tentar fazer um vídeo e colocar lá na plataforma muito para os senhores. O nosso amigo Guilherme comentou com relação ao crômio e o níquel. Não permitem a corrosão quando tem nas ligas especiais. Guilherme, podemos falar dessa forma, que o níquel e o cromo não permitem a corrosão, e por quê? Olha, professor, onde eu olhei no artigo que eu li que falava sobre isso, falava dessa forma só, que até mais ou menos como está aí, que as ligas que tinham o cromo e o níquel, elas eram mais difíceis de permitir a oxidação do metal. Ah, bom, são mais difíceis. Agora, não permitem, aí já é complicado, né? E, na verdade, não é porque elas... O que acontece com o níquel e com o cromo? Quando nessa liga metálica? Pode repetir, travou? O que realmente acontece com o níquel e com o cromo nessa liga metálica? Dependendo das condições do meio, dependendo das particularidades, né, que isso
possível formar ali uma pilha. Né? Como nós já vimos, tem várias condições favoráveis para que eu tenha a formação de uma pilha espontânea, um processo de corrosão espontânea, a pilha galvânica, né? Sem corrente forçada, sem corrente impressa, é contrário à eletrólise, que é um processo forçado, né? O que acontece com a formação, então, quando eu tenho o níquel ou o cromo nessa liga metálica? Professora, o que eu achei foi que eles formam óxidos solúveis que protegem o aço do oxigênio e da umidade do ar, que são os fatores que fazem a oxirredução, né? Óxidos solúveis ou insolúveis? Insolúveis. Ah, insolúveis, exatamente. Então, ele forma óxidos insolúveis. Eu tenho óxido de crômio, óxido de zinco, e são, dependendo das condições do meio, né, do eletrólito, ele pode ser insolúvel. Não é totalmente insolúvel, dependendo das condições do meio. E o que isso impede, então, a corrosão? Porque quando eu tenho óxidos, e aí vai para todos, não é só para o nosso amigo Guilherme, não. Óxidos insolúveis, eu minimizo o processo de corrosão. Por quê, colegas? Seria porque protege da ação da umidade. Quem mais tem uma outra opinião? Porque a partir dessas discussões, uma questão importante é que nós temos que sair do senso comum, né? O senso comum seria isso, Guilherme, que realmente protege da umidade. Isso é senso comum. Eu quero saber a explicação química. Por que isso quando eu formo óxidos, no caso de crômio, de zinco, de níquel, né, de alumínio, eu tenho, no caso que você citou, do crômio e do níquel, eu tenho, então, é um processo de proteção, né? Inclusive a gente vai chamar isso lá na frente, que não foi comentado por ninguém, e isso é importante. É um processo de proteção e de formação de uma película insolúvel. E por que isso minimiza o processo de corrosão? Alguém aí pode falar. Um Grupo óxido, 2. um óxido, por conta de ter maior concentração de oxigênio, ele não vai acontecer igual o metal de perder tanto elétron, né? O NOx é que eu não lembro agora, tem uma palavra específica para isso. Os óxidos, Júlio, a maioria, né, tem temperatura de fusão bem maior que a dos metais. E dependendo das condições do meio, são insolúveis. E quando eu formar, então, esse óxido, essa película, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a resistência elétrica ou ela vai diminuir a resistência elétrica? Vai aumentar. Vai aumentar a resistência elétrica. E quando eu aumento a resistência elétrica, o que acontece com o fluxo da corrente? Ele aumenta ou ele diminui? Diminui. Diminui. E quando é que eu tenho uma corrosão galvânica? Quais são as condições para que eu tenha uma corrosão galvânica? Ou seja, a formação de uma pilha, processo espontâneo. Isso é importantíssimo, nós temos essa consciência. Contato elétrico entre os Quando dois, professor? Eu tenho que ter eletrodos. E tem que ter uma solução eletrolítica. Ou seja, tem que ter um cátodo e eu tenho que ter um ânodo. Não necessariamente esse cátodo e esse ânodo seja composto por metais com potenciais diferentes. Pode ser o mesmo metal,
Pode ser o mesmo metal. Porém, esse metal nosso, ele pode ter uma área mais aerada, mais oxigenada do que outra. Esse metal nosso, ele pode ter uma região com a temperatura maior e um outro ponto desse metal eu tenho uma temperatura menor, diferença de temperatura, choque mecânico. É uma série de fatores heterogêneos, não necessariamente potencial de oxidação, mas que eu tenha uma diferença, uma heterogeneidade nessa liga. Pode ser de um mesmo metal, pode ser metais distintos, com potenciais de oxidação distintos. Isso faz com que nós tenhamos uma diferença de potencial. E se eu tenho um fluxo de corrente, então eu tenho a formação de uma pilha, eu tenho uma corrosão conforme. Aonde é a região anódica, né, o nosso ânodo, vai sofrer oxidação. Onde é a região catódica, o nosso cátodo, vai sofrer redução. Então, se eu tenho uma barreira de óxido insolúvel, aquela solução eletrolítica, ela vai impedir o fluxo de elétrons. Se ela vai impedir o fluxo de elétrons, ela vai o quê? Aumentar a durabilidade do meu material. Por isso que nosso amigo fala, quando eu tenho níquel, quando eu tenho cromo, eu não impeço, não permito a corrosão, eu minimizo os processos de corrosão pela formação da película do óxido, que faz com que eu tenha uma menor fluxo de elétrons, porque ela é menos permeável aos elétrons, porque o metal tem menor porosidade. Então, o próprio processo de corrosão inicial, a partir de um certo momento, o que ele faz? Ele impede a corrosão. Iniciou a corrosão formando óxido. Quem tem algum material de prata aí na mão? O que fica com o seu material de prata, conforme você vai utilizando, né, nas condições de transferência de elétrons, né, meio aquoso, umidade alta, presença de saponificantes, enfim. O que acontece com o seu materialzinho de prata, seu anelzinho de prata? Ele fica escuro ou não? Ele escurece? Sim ou não, pessoal? Bom dia, bom dia. Escurece. Isso, e por que ele escurece? O que está acontecendo com ele? Ixi, a senhora me pegou. Quem mais quer falar? Além do Guilherme. Possivelmente porque ele sofre corrosão. Exatamente, inicialmente porque ele sofre corrosão, certo? E ali formou o quê? O óxido de prata. E o óxido de prata depositou na superfície daquele metal, onde ele é o quê? Mais insolúvel às condições variadas de meio, né, eletrolítico, faz com que então você tenha uma proteção. É aquela película de proteção, com menor porosidade e menos solúvel às condições de alteração. Então, você tirar aquela película, aí você vai lá e limpa aquela película, remove, não é isso? Tem gente que remove a película com o quê? Com creme dental, não é isso? Aquele creme dental, você não remove a película? Aí eu limpei a película. O que você está fazendo quando você tira a película? Tá retirando a camada oxidada, né? Está tirando a camada oxidada. Isso é positivo ou é negativo? Negativo, porque vai corroer de novo. Negativo, vai corroer novamente. E aí você vai perder mais metal, vai formar um óxido de prata. Aí você tira de novo, aí oxida de novo. Por quê? Porque aquela película é protetora. Por isso que certo? faz processo... Então, Não, porque eu estava perguntando que se é por isso que faz muito processo de banhar anel de prata com ouro. Exatamente. Eu estou criando uma película de proteção. Agora tem que tomar muito cuidado. Eu já vou lá na pintura, né, que eu vi aqui. Foi quem falou de pintura, foi a Áquila, né? A Áquila que falou de pintura. Certo, Áquila? E aí, quando você falou de pintura, você falou assim, ó, tintas intermediárias, tinha escrito lá, eu até notei aqui, tintas intermediárias, né, quanto mais espessa, melhor. Nem sempre.
Tem que tomar cuidado com isso. A película, qual é a importância da película? Essa película de proteção. Ela pode ser criada, né, por um processo de galvanização natural, espontâneo, ou eu posso forçar isso. Mas o que acontece quando eu tenho essa formação da película? A gente vai comentar isso, eu posso ter um processo controlado ou não, né? Quais seriam as características dessa película para que ela realmente possa impedir, ou melhor, minimizar o processo de correção? Aí ele falou, aderência e flexibilidade. Mas falou espessura também. Quanto mais espessa, melhor. Quanto mais aderência, melhor. E quanto maior flexibilidade, melhor. Vocês concordam com isso? Deve ter alguns casos que essas características não devem ser tão altas assim. Não é bom que sejam altas. A espessura, quanto maior a espessura, provavelmente eu tenho maior dificuldade de aderência. E, consequentemente, flexibilidade também. Qual que é a importância da película? Ela recobrir toda a área. Porque se a película não recobrir toda a área, fica alguma parte do metal. Eu vou citar um exemplo típico para os senhores. Tem lá. Eu estou falando de películas de diversas formas, porque a gente está aí na pintura também, que é uma película de proteção. E tem as camadas de óxido que podem ser formadas, ou eu posso também formar essas camadas a partir de um processo de eletrólise. Quando eu formo essa película, vamos citar um exemplo prático de tintas, que a função da tinta é essa, formar a película. Eu riscar a porta do seu carro. Alguém foi lá e riscou a porta do seu carro. O que acontece naquele risquinho lá da porta do seu carro? Geralmente ele fica escuro por causa que ele enferruja, que ele perdeu a camada. E por quê? Porque ele perdeu a camada de pintura que tinha por cima que impedia ele de enferrujar. De enferrujar não, de oxidar, no caso. Alguém tem outra opinião? Por que naquele ponto onde eu risquei, corroeu? Não, professora, pra mim é a mesma coisa que o Lucas falou. Que ele perde a película de proteção que ele tinha. Por causa do risco. E o que da aconteceu fissura. ali? O que aconteceu ali? O que houve lá? Naquele risquinho. Não, ele oxidou, né? Oxidou. Então ele oxidou por quê? Porque ele vai entrar em contato com diversas coisas, como chuva, sol. E por que isso vai acontecer? Me explica o processo químico que aconteceu ali. O que é quando que eu tenho uma corrosão? Vou voltar lá nos primeiros seminários. Quando é que eu tenho uma corrosão? Eu preciso entender isso aí para eu sair do senso comum. E aí, pessoal, quando é que eu tenho uma corrosão? Não precisam brigar, não. Professora, pelo que eu me lembro da minha parte de galvanoplastia, assim, até onde eu lembro, porque na galvanoplastia, uma das coisas é que o material que vai recobrir o outro, ele oxida. Ele oxida porque ele está numa situação onde ele é o anodo em uma solução eletroquímica. E por causa ele está sob um efeito de uma carga negativa e o caso sobre a positiva. E
assim, o processo de corrosão que eu mais conheço é esse, porque é exatamente mais ou menos assim que funciona na galvanização, que o ouro, como exemplo, ele oxida e os cátions dele entram em contato e recobrem outro material. E aí eu acho que isso deve aplicar um pouco nesse mais normal. Certo. Alguém tem uma outra opinião, gente? Por que ocorre corrosão? Se alguém Por perguntasse para causa de vocês por uma que perda ocorre... de elétrons do material, que E aí por ocorre que o uma material tem perda de elétrons? oxidação. E por que ele oxida? Tipo assim, porque se ele entra em contato com outro tipo de material, ele vai entrar numa, como é que se diz? Vai ter que apresentar um potencial de redução menor que o material. Por isso ele começa a ter uma perda de elétrons e assim a redução, né? Que é a oxidação. Gente, o material se oxida, né? Diferentes condições. Quem falar? Enzo, quer falar? Eu acho que tá funcionando o microfone, tá funcionando? Oi? Tá baixo. Tá ouvindo? Tá muito baixo seu microfone, não tô conseguindo ouvir. Oi. Sim, pode É porque falar. ele quer ficar estável? Porque ele é? Porque ele quer ficar estável? Essa é a condição. Ele quer uma menor energia, maior estabilidade. Né? O processo de retornar ao estado original. Mas quais as condições para que a gente tenha esse processo, né, de corrosão? As condições chamam assim, gente, simplesmente uma palavra, só uma palavra: heterogeneidade. Quando eu tenho condições heterogêneas, eu tenho possibilidade de ter uma diferença de potencial. Aí, quais são as condições heterogêneas, professor? Composição. E aí eu vou na questão dos metais, com ligas metálicas, no nosso caso, colocou ligas especiais, aqui eu tenho ligas metálicas, e aí se eu tenho ligas metálicas, logicamente eu tenho mais de um tipo de elemento químico. E quando eu tenho mais de um tipo de elemento químico, eu tenho, mesmo que sejam próximos, eu tenho potenciais de oxidação diferentes. Um vai ter maior tendência em oxidar e o outro vai ter maior tendência em quê? Em reduzir. Mas não é só isso. Eu posso ter uma liga, quer dizer, uma barra metálica constituída simplesmente por um tipo de elemento químico. E ela pode corroer, professora? Pode. Mas como? Se eu só tem, por exemplo, uma barra metálica de ferro, e por que ele sofre corrosão? Se eu não tenho dois metais com potenciais de oxidação diferentes, mas mesmo assim pode corroer. Porque eu tenho condições heterogêneas, que eu falei lá no início, né? Condições heterogêneas com relação à aeração, condições heterogêneas com relação à distribuição de temperatura, condições heterogêneas com relação à pressão, com relação à umidade, com relação à concentração. Isso tudo são fatores que geram heterogeneidade. Então, quando é que eu tenho uma corrosão? Quando eu tenho heterogeneidade. Que eu tenho condições de gerar o quê? Diferença de potencial. E tem que ter uma solução eletrolítica, Matheus. É o que você fala, quando eu tenho na galvanoplastia, o Matheus ou o Lucas, não sei o que falou, quando eu tenho na galvanoplastia, eu tenho uma solução eletrolítica e eu tenho potenciais de oxidação diferentes. Eu vou ter um fluxo de elétrons. Se eu tenho fluxo de elétrons, alguém está perdendo elétrons e alguém está recebendo elétrons. Quem está perdendo elétrons está sofrendo corrosão. É uma reação de oxidação, perda de elétrons. E que é a minha região anódica. E quem está só recebendo elétrons, a minha reação, é a minha região catódica, que está recebendo elétrons. Vai ter um depósito ali. Então, o que é corrosão? Corrosão é, como nosso amigo falou ali,
tentando buscar a sua estabilidade. E quando que isso acontece? Quando que ocorre a corrosão? Quando eu tenho possibilidade de fluxo de elétrons. E quando é que eu tenho possibilidade de fluxo de elétrons? Heterogeneidade. Diferença de potencial entre dois elementos químicos, oxigenação, temperatura, tensão, concentração, umidade, tudo isso aí vão gerar solução eletrolíticas, heterogeneidades em pontos diferentes, e aí eu tenho a formação de eletrodos, uma área anódica e uma área catódica. Não necessariamente tem que ser de metais diferentes. Certo? Tá claro isso? A gente tem que sair desse senso comum. Isso é corrosão. Agora, isso pode ser um processo natural ou pode ser um processo forçado também. Natural. Nós temos vários, né, processos naturais. E a corrosão, ela é sempre maléfica ou ela tem tem pontos positivos? Não, ela tem pontos positivos. Quais são? Por exemplo, aquela que nosso amigo falou, o níquel crômio. Oxidou, corroeu, era região anódica, formou um óxido insolúvel, criou uma barreira, uma película de proteção, certo? E isso, então, eu impeço o fluxo de corrente, ou melhor, vou diminuir o fluxo de corrente. Isso está relacionado com a aderência da película, com a espessura, quanto menos espessa é a película, ou seja, quanto mais delgada e mais aderente e flexível, e tenha toda uma dilatação. E aí aquele risquinho na porta do carro que foi feito, ali eu gerei uma região anódica. Por que eu gerei uma região anódica? Porque ali, em relação à tinta, né, a película de proteção, ela vai perder elétrons, e quem vai receber elétrons? É a parte que está protegida. Então, ali é o meu ânodo e da outra parte é meu cátodo. Por que eu gerei uma região anódica ali? Porque eu tenho diferença, eu tenho heterogeneidade. Então, se uma película de proteção rachar, aonde que vai corroer? Na película. Se tem uma película de proteção que eu não consegui recobrir totalmente a minha área de proteção, aonde vai corroer? Aonde não foi recoberto. Por quê? Porque lá vai ser a minha área anódica. É ali que eu tenho o quê? Maior potencial de oxidação. É dali que vai sair os elétrons. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Uma solução, um meio eletrolítico, uma condição para que eu tenha fluxo de elétrons. Tá claro isso, pessoal? Sim. Compreenderam? Certo? Então, corrosão é quando eu tenho um processo espontâneo ou forçado de formação de um fluxo de elétrons. Eu tenho uma área anódica e uma área catódica. Quando esse processo é espontâneo, a gente fala que a gente tem formação de uma pilha. Quando esse processo não é espontâneo, a gente tem uma eletrólise. Agora nós vamos lá num ponto importante. Passa para nós, Matheus, aí, mais um pouquinho. Lá em proteção catódica, que foi nossa amiga Ana Vitória que comentou, né? Proteção catódica. Acho que aqui eu consegui envolver toda a questão, né? Olha, pessoal, importante, quando eu falo de pintura, eu tenho que falar de preparo. Porque se eu não tiver uma superfície polida, sem nervuras e totalmente homogênea, a pintura, em vez de fazer proteção, vai gerar o quê? Corrosão. Por quê? Isso, pode deixar aqui que a gente vai discutir isso aqui. Por quê? Então, vocês falaram da pintura, do tipo de tinta, tem uma diversidade de tintas. Tintas como se diz, um laboratório de química. Mas pegando lá no gancho, né? Por isso que a gente fala, eu falo muito, né? Vocês me desculpem aí se tiver alguém tatuado, mas quando se faz muita tatuagem no corpo, você não pode fazer ressonância, viu? Se for fazer ressonância, dependendo do tipo de pigmentação que você utilizou, está ferrado. Tem que tomar cuidado com isso, viu? É um conselho que eu dou para vocês. Porque tinta tem pigmentos, e os pigmentos são a base de óxidos metálicos.
Como o nosso amigo mostrou ali, né, o óxido de ferro, tem o óxido de chumbo, e aí a gente tem uma diversidade de tipos de óxido que vão dar as pigmentações, e isso é um gargalo, tá? É só uma sugestão, tá? A gente tem que pensar muito bem nisso. Quando eu falei das rugosidades, por que eu não posso ter rugosidades numa superfície onde eu vou fazer ali uma pintura? Olha, professor, eu acho que é ou porque ele não fica tão padronizado, ou é porque tem uma diferença de quantidade de pintura em cada local. Então, talvez concentre mais potencial de oxidação. Exatamente, eu tenho uma superfície rugosa, então eu tenho uma superfície heterogênea. Se eu tenho uma superfície heterogênea, determinados pontos vão funcionar como quê? Como região anódica, determinados pontos vão funcionar como região catódica. A heterogeneidade gera a diferença de potencial. Eu volto a repetir, pode estar relacionado com a composição química, mas nem sempre. Muita gente pensa que para a formação de uma pilha eu tenho que ter 2 metais com eletrodos diferentes, metais diferentes. Nem sempre. Eu tenho possibilidades heterogêneas diferentes, quer dizer, formação. E aí eu vou dizer para vocês, é um gargalo. Por quê? Porque a gente consegue homogeneidade. Qual é a área, das engenharias hoje, das ciências, que tem mais desenvolvido? Ciência de novos materiais. Por quê? Tem buscado. O que eles estão buscando? Ciência de novos materiais. Qual que é essa busca por novos materiais? Para quê? Quais são as características desses novos materiais? Bom, professora, tem supercondutores, anticorrosivos, entre outros. Isso, e por quê? Por que eu quero buscar esses novos materiais com essas características? Eu estou tentando buscar materiais que tenham uma maior homogeneidade possível. Se eu tenho materiais com a maior homogeneidade possível, eu vou ter, logicamente, condições de ter um controle maior com relação à formação de ânodo e cátodo. E isso, então, eu vou minimizar os processos de corrosão. E se eu minimizo os processos de corrosão, eu tenho o quê? Uma maior vida útil desse material. E é isso que busca a ciência de novos materiais, maior durabilidade dos materiais. Tá? Mas voltando aqui, proteção catódica foi a nossa amiga Ana Vitória, não é isso que falou? Ana, responde para mim, e aí eu acho que seus colegas também, não sei se eles compreenderam, qual que é a diferença de proteção catódica, galvânica e proteção catódica por corrente impressa? Vou falar aqui para a senhora. Na galvânica se utiliza ligas especiais, como magnésio, zinco e alumínio. E quando ele se conecta com o aço e o anodo, ocorre tipo uma corrente com o eletrólito. E essa circulação do aço com o eletrólito elimina a corrosão. Já na corrente impressa, se utiliza os retificadores e anodos inerentes especiais, como o ferro, o silício, o crômio e o titânio, que pode ser utilizado nas instalações submersas, no concreto ou em tubulações enterradas. O que é corrosão, corrosão galvânica, Ana Vitória? Corrosão galvânica? Isso. Ai, professora, eu não sei responder. Quem quer ajudar a Ana? Talvez seja quando o material, o metal usado, ele oxida mais rápido que o metal que está sendo protegido, liberando mais elétrons. Deixa eu ver, agora eu não me lembro mais. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho.
Eu falei, né, características coquímicas de heterogeneidade no grupo 2. Eu falei... Só voltando aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, 5. Moacir Gabriel. Tá aí, Moacir? Não, né? Moacir Gabriel? Do grupo 1. Mas o Joiro tá, né, Joiro? Ah, não. Joiro tá. Joiro? Tudo bem? Explica para nós, Joiro, lá do seu grupo, né? E seus colegas não estão, então você vai ter que ajudá-los aqui. Qual que é a diferença de corrosão ou de pilha? Vou mudar o termo. Pilha galvânica e pilha eletrolítica. A pilha galvânica é quando... Na verdade, na pilha eletrolítica. Quando eu tenho o processo de formação, eu vou mudar ainda, é melhor para ficar mais claro. Quando eu tenho pilha e quando eu tenho eletrólise. Diferença de pilha e eletrólise? Isso, aí ficou claro, que é o que vocês explicaram. Ok. A formação na pilha é quando você tem uma pilha galvânica, quando você tem um composto bimetálico. Aliás, um composto não, perdão. Você tem um bimetálico e o metálico que tiver o seu nível de redução menor que o outro vai ceder elétrons. Aí isso gera uma corrente elétrica entre os dois. Aí, enquanto a eletrólise é o processo contrário a isso. Quando você coloca E por que é um elétrica... processo contrário? Você tem que colocar uma corrente elétrica, tem que ter uma força externa, né? Isso, aí com uma ação de uma corrente elétrica externa. Uma corrente elétrica externa. Exatamente. Ok. Foi isso aí que nós comentamos. Lembrando que a formação de uma pilha, eu voltei lá depois e reforcei isso com vocês, que não é só por diferença de potencial entre metais. Acabei de falar isso aqui hoje várias vezes. Aeração, que é a oxigenação, concentração, temperatura, tensão. Mas, enfim, pilha é um processo espontâneo, onde eu tenho um fluxo de elétrons, né, onde alguém sofre oxidação e alguém sofre redução. O que é a proteção catódica galvânica, Ana? É o que eu falei, isso eu utilizo os anodos galvânicos de sacrifício e ligas especiais de magnésio, zinco ou alumínio. Aí, o que são os eletrodos galvânicos de sacrifício? Eu não sei. Então, aí que a gente precisa sair. Né? O nosso amigo Júlio acabou de explicar o que é a formação de uma pilha espontânea. Proteção catódica galvânica nada mais é do que você tem uma liga metálica, tem alguém que tem tendência a oxidar e alguém que tem tendência a reduzir. Mas você quer proteger aquele cara que vai oxidar. O que você faz? Você liga ele a um outro elemento que tem maior potencial de oxidação. No caso do magnésio, zinco ou alumínio? E esse elemento vai sofrer o quê? Oxidação. Isso quando eu tenho um processo espontâneo. Então, ao invés de quem era ânodo, ele vai transformar em quê? Quem era ânodo vai transformar em quê? Em eletrólito? Não, eletrólito eu preciso. O que é o eletrólito? O que é o eletrólito? Pessoal, o eletrólito é aonde vai correr o fluxo de elétrons. Se eu não tiver essa região de contato, eu não tenho fluxo de elétrons, eu não tenho formação de pilha. Então, eu tenho lá pelo fluxo da água? Ele é responsável pelo fluxo dos elétrons. O eletrólito pode ser água? Pode ser água, mas nem sempre. Né? Eu tenho condições atmosféricas, logicamente umidade também, que faz com que eu tenha um fluxo de elétrons.
aeração, oxigenação. Agora, o que acontece? Então, eu tinha uma liga metálica, tinha alguém que oxidava e alguém que reduzia. Certo? Eu coloquei agora um outro elemento ligado a essa liga metálica que vai o quê? Oxidar, maior potencial de oxidação. Quem ia oxidar lá passa agora a sofrer o quê? Redução. E que aqui que eu coloquei, por isso que eu falo metal de sacrifício. Por que é o metal de sacrifício? Porque ele vai o quê? Oxidar. Ele vai ser o quê? O meu ânodo, vai ser a minha região anódica. Pode volta lá para mim, por favor. O slide, acho que saiu aqui na minha tela. Professor, é porque ele falou que parece que a energia na casa dele caiu. Ah, tá. Então não tem problema não. A gente vai explicando isso aí no seu slide. Certo? Então lá vai ser o quê? A nossa região o quê? Anódica. Isso é um processo espontâneo, né? Então eu coloquei lá um eletrodo de sacrifício e ele vai oxidar. E a minha liga metálica, que eu não queria que oxidasse o metal que ia funcionar como ânodo, ele vai funcionar como cátodo. E qual que é a diferença dessa proteção catódica galvânica pela proteção catódica por corrente impressa? Hein, Ana? Eu acho que é porque é utilizar anodos mais fortes, como o ferro, o silício, o crômio e o titânio. Não. Não? Porque aí, ao invés de ter uma pilha, um processo espontâneo, eu coloco o quê? Eu controlo isso através do quê? Uma força externa, de uma corrente impressa. Eu forço. Então, ao invés de eu ter agora a formação de uma pilha, que é um processo espontâneo, eu tenho a formação de uma eletrólise. Então, gente, quando a gente estudou lá, o que é corrosão? Corrosão é o fluxo de elétrons. Pode ser espontâneo, o fluxo de elétrons, onde eu gero uma região anódica, uma região catódica. Pode ser espontâneo, pode ser forçado. Se for espontâneo, pilha. Se for forçado, eletrólise. E o que é proteção catódica? É a geração de uma pilha, processo espontâneo, ou um processo forçado, eletrólise. Só que agora, e ao meu favor, eu estou colocando alguém para oxidar, no caso da galvânica, e está liberando aquilo que oxidar não vai oxidar mais, vai reduzir, porque eu gerei uma outra região anódica, maior potencial de oxidação. Agora, eu também posso colocar uma corrente impressa. E aí tem vários cálculos, né, na física e na matemática, que tem gente que se especializa só em proteção catódica por corrente impressa, porque é a mais viável economicamente. Por que ela é a mais viável economicamente? Porque eu controlo, eu coloco uma corrente no fluxo de elétrons lá, onde eu forço aquilo que eu não quero que sofra oxidação, não oxidar. Vai oxidar aquilo que eu coloquei. Então, eu inverto a corrente e vou oxidar aquele material que não vai interferir na durabilidade da minha estrutura. Então, eu falo corrosão galvânica, corrosão por corrente, proteção catódica é galvânica e proteção catódica por corrente impressa. É o processo da pilha e da eletrólise, só que controlado, forçado. A pilha não é um processo espontâneo, mas eu coloquei alguém que tem maior potencial de oxidação. E no caso da corrente impressa, eu injetei uma força externa. É igual a corrente de fuga. Lembra da corrente de fuga? Lá dos trilhos? Só que eu faço controle disso, eu tenho controle, isso eu tenho na mão. Eu tenho ali um gerador, né? Uma corrente, um controle dessa corrente que eu estou injetando. Tá mais ou menos claro ou não, pessoal? Eu aconselho, eu vou dizer para o grupo 3 que apresentou hoje, uma sugestão, né? O livro. Se vocês tivessem seguido o livro, vocês teriam entendido melhor. O que eu percebo é que todos que apresentaram hoje estão com muitas lacunas. Se nós tivéssemos mais tempo, eu ia pedir para vocês retornarem. Mas, infelizmente, nós não temos mais tempo. Mas eu vou pedir a todos
né, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que eu vou fazer o material, né, do material das outras engenharias também que eu tenho, que eu já conversei também, porque eu senti várias lacunas aí, não é só na turma de vocês, algumas engenharias, logicamente, foram um pouco mais profundas, outras menos, e eu vou juntar todo o material e vou fazer um comentário desde o início, o que é corrosão, porque é preciso sair do senso comum, eu preciso entender o que é corrosão. Se eu pergunto o que é corrosão hoje, né, para vocês, vocês têm que dizer para mim, corrosão é quando eu tenho uma área anódica e uma área catódica, e uma solução eletrolítica. Então, fluxo de elétrons, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Pode ser espontâneo ou pode ser forçado. E quando que eu tenho isso? Quando eu tenho uma heterogeneidade. Pode ser diferença de potencial da liga metálica, pode ser diferentes condições, oxigenação, temperatura, tensão, concentração. Eu posso ter essa diferença de potencial. Quando que eu faço a proteção? Eu tenho que criar barreira de impedir esse fluxo de elétrons. E quando que eu crio essas barreiras? Algumas delas com o próprio resultado da corrosão, como, por exemplo, a proteção anódica, que não foi comentada, que é importante. Inclusive, quando é que eu vou aplicar a proteção catódica e quando é que eu vou aplicar a proteção anódica? A proteção, já de antemão, afirmando para você, a proteção mais utilizada é a proteção catódica por corrente impressa, que é a que nós temos mais controle. Então, em termos industrial, eu preciso de algo que eu tenha controle, com maior garantia. Então, é a proteção catódica por corrente impressa. Por quê? Porque ela é exatamente o processo de eletrólise, onde eu controlo. Eu vou, né, adicionar um fluxo de elétrons, inverter a área anódica e catódica, e eu vou colocar alguém que vai, então, ter uma maior durabilidade como ânodo, ou seja, vai oxidar por um tempo maior com relação àquele fluxo. Eu tenho como calcular isso matematicamente e fisicamente. E com relação às ligas, né, metálicas, eu tenho uma diversidade de ligas e isso está relacionado com a durabilidade da liga. O elemento químico que vai formar óxidos insolúveis naquela condição, naquele meio, se é meio ácido, se é meio básico, se é meio, se eu tenho altas temperaturas, se eu tenho baixas temperaturas, tudo isso tem variáveis que eu devo estar definindo qual é a composição da minha liga, a heterogeneidade. Ok, pessoal? Então, fica combinado assim, então, os senhores me passam os slides via e-mail e eu vou fazer um vídeo, né, explicando cada slide que foi produzido pelos senhores, passo a passo. Professora? Sim. Qual que é o e-mail da senhora? Meu e-mail é Ana Carla. Deixa eu escrever aqui. Não, é porque semana passada eu mandei um e-mail para a senhora perguntando se ia ter aula, porque a nossa apresentação ia ser eu não bem respondi? feriado e não respondeu, aí eu não sei se é. Pode ser que eu não tenha visto também, sabe? Às vezes, esse aqui, .edu.br. Às vezes, é anacarla.gomes@ifg.edu.br. Foi nesse aí que você mandou? Foi nesse mesmo. Então provavelmente está lá, porque eu não respondi. Eu acho que essa semana eu não entrei em e-mail ainda não. Eu acabo me esquecendo. Às vezes é tão... Tá? Mas eu vou olhar então... bom, agora já não dá mais para responder, né? Mas em relação aos slides do senhor, se vocês puderem me passar, se vocês quiserem complemento, tá? Assim, a gente vê algumas lacunas, queria comentar mais, mas nós temos aí um tempo limitado também, né? Mas é isso. Eu sugiro, sem exceção, eu vou sugerir para os senhores, para quem realmente quer ter um conhecimento um pouco melhor, e aí na área de engenharia vocês precisam disso, tá? Eu vou sugerir para os senhores que... deixa eu ver aqui só um pouquinho. O capítulo 3 do Vicente Gentil, o capítulo 25 e o capítulo 26. 3, 25 e 26. Seria importante que vocês fizessem, olhassem com carinho. Esse livro, eu falo para vocês, como engenheiros, eu acho que todo mundo tem que ter, tá?
Então, dê uma olhada nisso com carinho. Eu vou tentar ali passar uma aula aí de 1h30, mais ou menos, explicando e deixar lá para vocês em cima do material que vocês produziram. Mas é importante que os senhores tenham esse conhecimento. Eu acho que a disciplina de química, o que mais vale dela é isso. A gente perdeu muito tempo com ligações químicas, eu concordo, mas é fundamental para vocês entenderem isso. O tempo que eu gastei com ligações químicas é o tempo que eu gasto. Só que com corrosão foi bem a menos. Certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? E as notas? A senhora vai lançar no mundo ou vai ser direto no que é acadêmico? As notas vão direto para o que é acadêmico ainda hoje. Até o final do dia, vocês podem olhar lá no que é acadêmico. Se alguém tiver com algum problema, aí pode entrar via contato via e-mail comigo, que a gente tenta buscar uma outra possibilidade. Mas até o final do dia, hoje, vai estar lá no sistema. Certo. Certo? Aí vocês conferem lá para mim. Tá? Já baixei a lista de presença e vou finalizar aqui a nossa gravação. Tá ok?